Olá, Thales. Olá, Fred. Oi. Olá a todos. Bom dia. Estamos aqui para mais uma conversa, né? Que a gente adora, se deixar a gente fica o dia inteiro aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma pergunta que não quer calar. Quem que é o dono da receita do e-commerce, né? Hoje. Quem responde por isso dentro da empresa? Essa é uma pergunta que a gente tem provocado muito nos nossos clientes, né? E no mercado, em todas as conversas que a gente tem com muitas marcas aí. E até hoje a gente não conseguiu uma resposta. A gente fica com a sensação... achou tantos donos que a gente não achou nenhum. E aí é aquela história, né? Cachorro de muitos donos acaba morrendo de fome. E eu acho que é um pouco do que a gente tem visto, né? Como a gente falou, num ano muito desafiante, né? Para o e-commerce, que eu preciso trazer resultado, mostrar eficiência, né? Investir menos em trazer novos clientes, todo esse desafio. A gente não tem um dono encabeçando, né? Não tem alguém que fala... Esse é meu, vou pegar e vou atuar dentro da empresa. Claro que ninguém sozinho resolve tudo, mas que seja o gestor aí, o maestro, né, dessa história toda aí, para que a receita possa efetivamente acontecer. Tem criado-se no mercado, né, uma nova nomenclatura, uma nova área dentro das empresas que ainda não está se popularizando tanto dentro do e-commerce, né, que é uma área ali de operações de receita, né, ou Revenue Operations, ou CRO, né, que muitas empresas têm começado a adotar, mais especificamente as empresas de tecnologia, as empresas que estão na vanguarda dessas mudanças estruturais, assim, em termos de organograma da empresa, né? Mas dentro do e-commerce a gente ainda não viu tantos movimentos dessa forma, né? Então hoje a gente vê cada área cuidando do seu, mas sem um grande responsável, um grande dono desse olhar pela geração de receita dentro do e-commerce, né? A sensação que eu fico, assim, ali nos anos 90, eu não falando muito da nossa idade, quer dizer, a minha, né, de vocês não. A gente tinha lá aquela questão da departamentalização, né, da empresa, acho que isso era um tema muito forte ali nos anos 90 e tal, as empresas estão ficando... né, mais nichadas dentro do, né, e eu acho que essa coisa meio que voltou, assim, né, eu acho que é até mais forte, assim, né, como, de novo, os processos exigem maior complexidade do seu ponto de vista, não só de tecnologia, mas de outros fatores também, então acaba que dentro de uma mesma operação você tem ali vários responsáveis por caixinhas ali dentro que de alguma maneira corresponsabilizam pelo todo, né. Então isso é muito difícil, porque eu acho que pior do que quem é dono da receita é quem é dono do resultado, né? E aí eu acho que isso é pior, porque acaba que a gente vê, isso é muito comum, né? A gente tem, obviamente eu não vou citar o nome do cliente aqui, mas nós temos um cliente que a gente tem uma dificuldade de estabelecer metas com o cliente. Por que é difícil? Porque dentro das caixinhas cada um tem a sua meta, né? E isso varia muito e acaba que cada um luta pela sua meta, mas não luta pelo resultado do todo, né? Então eu vejo que isso é um ponto crítico hoje, assim, né? De como que a gente está, e do seu ponto de vista ali, consultivo, operacional, é muito difícil lidar com isso. É muito difícil, porque você pensa estrategicamente em resolver um ponto e de repente tudo isso muda, ou ali dentro muda porque cada caixinha tem o seu objetivo, cada um puxando a corda para o seu lado, né? Então eu acho que a provocação que eu faço é essa, assim, mais quem é dono do dinheiro, quem é dono do resultado, né? E eu acho que isso também está se perdendo, né? E além disso, o que ele precisa, né? Depois que se definir aí que não é um responsável, é claro, a gente, né, tá falando aí de uma forma simplificada, mas depois que se definir, né, os donos aí efetivamente do chapéu, o que ele precisa para efetivamente atuar, né? Porque uma coisa é você ter responsabilidade, o outro é você ter como meios para atender isso. E hoje o que a gente vê? Qual que é a dificuldade dele, né? O que tira o sono aí, tanto do profissional de e-commerce quanto do profissional de CRM e tecnologia, né, que ajuda o time aí? O que você acha que vem tirando o sono deles? Assim, eu acho que a mudança do mercado, né, é o que mais deve tirar o sono de quem está atuando. Então, as estratégias que funcionam hoje, com certeza, não vão funcionar amanhã e vão ter que passar por grandes mudanças estruturais, né? A gente está falando de inteligência artificial, de agentes, de toda uma mudança de paradigma na forma como a sociedade vai comprar, vai consumir. Então, isso
vai mudar radicalmente. Então, acho que esse é o que tira o sono, vamos dizer assim, de forma existencial, né? Mas a gente tem as coisas que tiram o sono no dia a dia de hoje, né? Então, eu entendo que esse profissional que está preocupado em alavancar o e-commerce, em gerar mais receita com os mesmos recursos, né? Ele precisa de toda uma estratégia de buscar, né? Testar novos recursos, de buscar, né? Avaliar o que funciona, o que não funciona, de buscar escalar esses recursos, esses experimentos, enfim. Então, porque é muito fácil fazer as coisas funcionar em pequena escala. Então, eu consigo, por exemplo, né, testar um novo formato de mídia, ou um novo tipo de e-mail, uma nova régua de comunicação no CRM, mas escalar isso ao ponto em que muda o ponteiro de fato é mais difícil. Porque, pegando por exemplo, né, a gente está falando de CRM, é muito fácil a gente, né, sentar, elaborar uma estratégia de uma régua, de uma segmentação que gera uma taxa de conversão acima da média. Mas essa segmentação, geralmente, por se tratar de CRM, por se tratar de algo mais planejado, mais especificado, geralmente não vai ter volume. Então, vai ter uma conversão legal, mas ele atinge um público pequeno dentro do potencial de do geração potencial. de receita é mais limitado. Essa mudança não vai mover o ponteiro do e-commerce no final do mês, não vai mudar a meta, né? Então você precisa trazer escala para isso. E o mesmo vale para mídia, o mesmo vale para personalização, o mesmo vale para todas as áreas que envolvem a geração de receita ali. Então ele precisa dessas duas capacidades. Estratégia, obviamente, a capacidade de experimentar, medir, testar e ver o que funciona. E, por último, a capacidade de escalar isso. E mensurar para realimentar, né? Realimentar, né? É. Então, esses 3 passos aí são fundamentais para a geração de receita, independente da área que a gente esteja falando, né? Acho que um ponto importante e assim, que é o nosso foco, né? A Maio é uma empresa focada ali em clientes, né? Em como a gente potencializar o seu negócio sob a perspectiva do cliente, né? Eu acho que assim, diferente de talvez 15, 20 anos atrás, aí eu vou usar como exemplo o segmento que eu gosto muito, que é esporte, lifestyle, né? Você tinha basicamente poucas marcas nesse segmento, né? Hoje a gente vê, e isso obviamente em várias categorias, a gente vê uma oferta de marcas de nicho muito forte, muito forte. Então isso traz para o negócio também uma complexidade, né? Porque com quem você está competindo? Né? E aí fora as marcas próprias de grandes varejistas, né? Então, que também começam a trabalhar seus próprios produtos, né? Então eu acho que sob a perspectiva do consumidor isso muda uma dinâmica de negócio, né? É muito forte, né? Então você está lutando pela atenção do consumidor, né? Ou seja, dentro do seu negócio, com marcas que são especializadas num determinado produto, né? E aquele produto faz parte do seu portfólio, né? Então a competição não está com marcas que têm o mesmo portfólio que o seu, mas com marcas que são partes de uma categoria específica dentro do seu portfólio, né? E aquele cara ele é muito especializado, ele é muito bom. Então eu acho que isso muda ali no topo do funil, né? É um desafio muito grande de como que essas marcas têm que lidar com isso, né? Então muda toda a dinâmica de competição do mercado, né? E eu acho que um ponto que vocês trouxeram aí, que eu acho que é muito importante, que é uma dor que a gente vê muito, é a dificuldade em atribuir resultado, né? E aí eu queria falar um pouco mais disso, Thales, assim, o que a gente tem visto, né? A dificuldade de atribuir resultado de mídia, porque a gente tem um delay aí de informação, né? Então você está atuando, mas você está atuando com base numa informação que não é a mais recente, isso é super perigoso, porque você está tomando uma decisão ali baseada em algo que não é mais a realidade. Então, dificulta o profissional tomar uma decisão rápida, se aquela mídia efetivamente está funcionando, não está, etc. E depois atribuir também o papel de cada uma, né, das frentes dentro daquele resultado final. Quanto CRM contribuiu, quanto mídia, o quanto a jornada está contribuindo. Então, acho que vale a gente falar um pouquinho desse ponto aí, desse desafio, né? De um lado, eu tenho menos budget para trabalhar, eu tenho uma pressão grande por trazer receita, mas eu não tenho ali efetivamente os dados estruturados, a informação correta para eu tomar essa decisão e criar esse processo vivo
de geração de receita, né? Ele não é algo pontual, é um processo. Eu preciso entender o que está acontecendo, atuar, mensurar, né? Escalar tudo isso que você falou aí e transformar isso em algo vivo que muda a todo instante. O mercado tem uma dinâmica hoje, né, de mudança muito rápida. Assim, hoje, além dessa compartimentalização que a gente tem entre áreas, a gente tem essa compartimentalização entre plataformas dentro das áreas, né? Então, quando se fala de mídia, por exemplo, a gente tem dezenas de fornecedores de mídia programática ou de outros formatos de mídia e que cada um traz o seu resultado, né? Então, há uma interposição ali de resultado muito forte, cada um traz o seu modelo de atribuição, que geralmente não olha para a jornada toda do consumidor, né? Olha geralmente para last click, então a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de mensurar de fato o que aconteceu, né? Então, eu acho que o principal ponto é entender o que a gente precisa fazer para conseguir ter uma visão clara dos resultados e ter uma fonte única da verdade, né? A gente gosta muito dessa frase, né? E hoje o mercado tem sido bem difícil de conseguir atingir isso, né? A gente tem uma mudança estrutural que aconteceu nos últimos anos em termos de Google Analytics, que aparentemente não agradou tanto o mercado brasileiro, né? Então, muita gente ainda sofre com o Google Analytics 4, né? A nova versão do GA, sofre por implementação feita às pressas, sofre por mudanças estruturais que aconteceram no produto e as pessoas não entenderam. Então, acho que o primeiro passo é estruturar a medição. Então, o que a gente precisa fazer para garantir que eu tenho uma visão clara dos resultados ali. E a partir disso é você ter os meios de começar a testar, né? Mexer os palitinhos, né? Então, testar uma mudança numa campanha, testar uma mudança na plataforma, uma mudança na jornada do usuário. Então, a gente tem vivido, né, experiências muito legais assim, com alguns dos nossos clientes e que permitem que a gente veja, né? Então, será que se eu tiver uma vitrine personalizada na home, isso vai mudar essa jornada ou não? Será que se eu tiver um cálculo de frete mais facilitado na página de produto, isso vai facilitar ou não? Será que se eu exigir login para acessar o carrinho, isso muda ou não as taxas? Então, esse tipo de mensuração vai alavancando pouquinho a pouquinho, né? E trazendo escala para o resultado ali. E principalmente gerando aprendizado e esse processo que a gente fala que é um processo recorrente, né? Exato. Acho que a gente tem que sair dessa visão de achar que vai ter uma solução mágica, vou fazer e tudo vai resolver. Não, é um processo vivo, né? O tempo inteiro eu preciso entender e depender menos de informações externas, né? Trabalhar mais com as informações dentro de casa, de forma organizada, estruturada, para que rapidamente possa atuar aí, né? No varejo. Eu estava vendo um dado e assim, a gente tem no Brasil um dos varejos mais pulverizados do mundo, né? A gente tem uma concentração grande de varejistas em outros mercados e aqui não, a gente tem um varejo muito pulverizado. Então, isso também depende de uma organização interna para que se possa atuar num ambiente extremamente competitivo, como o próprio Fred estava falando. Essa perspectiva, de novo, do cliente, hoje 79% dos clientes, isso é uma pesquisa desse ano, utilizam múltiplos canais para efetuar uma compra no e-commerce, né? Então, sob a perspectiva de atribuição de resultado, isso se torna ainda mais complexo. E não são múltiplos canais no mesmo momento, né? Ou seja, eu multiplico os canais em momentos diferentes, né? E em dispositivos diferentes diferentes, né? Então, tudo isso passa, né? Eu acho que um ponto importante é porque a gente vem numa maturidade do consumidor com relação ao uso do e-commerce ao longo dos anos, né? E o consumidor, ele aprendeu a jogar com o e-commerce, né? Então, ele sabe que se eu forçar um produto e não comprar, colocar o produto no carrinho, vai vir uma promoção em seguida, e ele muda de dispositivo. Ou seja, então, toda essa dinâmica, isso deixa complexo o processo de atribuição, né? Ou seja, então, como que eu vou atribuir a eficiência de um resultado para um determinado canal, sendo que tudo isso é muito complexo, né? Há essa múltipla jornada dentro desse processo, né? Então, é um desafio muito grande, assim, né? De como que... E aí, o que a gente vê na prática ainda são modelos muito básicos, assim, né? Ou seja, atribuições... Last click, né? São modelos ainda muito básicos, né?
Mas o ponto efetivo, e aí vocês podem me corrigir se estiver errado, a dor ainda é principalmente atribuição de mídia, né, no fundo do funil. Ou seja, a gente vê muito isso, né? Ou seja, há uma dificuldade muito grande, há uma atribuição de mídia no topo do funil, né? Mas olhando no fundo do funil, conversão real, dinheiro no caixa, o quanto que aquela mídia efetivamente trouxe, então fazer essa amarração toda ainda é um desafio muito grande, né? E é possível, né? Hoje a gente consegue entender a jornada como algo mais amplo, ela não é uma sessão apenas, às vezes ela tem várias sessões, né? E muitas vezes as empresas estão atuando apenas considerando uma sessão, isso é um grande erro, porque você começa a investir achando que ele vai resolver tudo numa sessão e ele não vai. Ele já entrou, ele já voltou, e você entender toda essa jornada, entender, né, de qual mídia ele veio, mas depois o que foi necessário para ele efetivamente converter. Né? A gente tem, inclusive, vários cases, né, que mostram isso. Às vezes, a mídia ela performa melhor quando eu tenho uma abordagem dentro do e-commerce de forma mais personalizada, complementando essa mídia. Então, eu tenho uma conversão que descola. Então, é essa capacidade de entender efetivamente como é o processo e que muda, né? Tem produtos que são uma compra mais simples, né? O processo decisório é mais tranquilo. Tem outros produtos, como a gente sabe também, que são mais difíceis, né? A jornada é mais demorada, ela passa por mais entendimento, comparação. Então, você entender também que tipo de produto ou serviço você está oferecendo e como é a jornada do seu consumidor aí, e atribuir o peso correto. Porque a gente fala que quando a gente não sabe, a gente fica gastando em coisa que não necessariamente é aquela que vai trazer resultado. E eu ia falar de um outro ponto também, como que a gente potencializa também, né, essa característica que a gente tem aqui no Brasil de ter um volume muito grande de usuários que navegam de forma anônima, né? E que a gente pode conhecer o perfil dele, independente dele estar logado ou não, e atuar com ele também. Acho que vale a gente falar um pouquinho disso e como que a gente consegue atribuir resultado mesmo quando ele, né, começa a navegar de forma anônima aí. Assim, eu acho que legal trazer esse panorama, né? Assim, uma vez que o usuário, vamos dizer que um e-commerce tem 100 mil usuários mensais ali, né? Aproximadamente. Uma vez que a mídia trouxe esse usuário para dentro do e-commerce ou, né, o CRM orgânico, direto, independente de como esses 100 mil usuários entraram para dentro do e-commerce, a gente tem ali um percentual muito pequeno que vai converter, 1%, 2%, né? Nos melhores dos cenários, né? E a gente tem 98% desses usuários que não vão converter e a gente tem alguns caminhos para tentar auxiliar, né? Tentar empurrar essa conversão para esses 98%, né? Dos 98%, cerca de 5 a 10% são usuários que vão se identificar ou já estão identificados ali dentro desse e-commerce, ou seja, eles fizeram login, eles preencheram uma newsletter, ou eles vieram de CRM. Então, o CRM consegue, né, entender esses comportamentos desses 5, 10% e usar isso para fazer remarketing por e-mail, por SMS, WhatsApp, enfim. Reduzindo canal, aí, né, o custo, reduzindo o custo para tentar trazer esse usuário, mas sobram ainda 90% ou mais de 90% que não estão identificados, não converteram, uma boa parte deles já custou dinheiro para o e-commerce, né, para trazer esse usuário, e agora o único canal que a gente tem para comunicar com esses usuários é mídia remarketing, especificamente, né? Remarketing, que é a parte mais cara de mídia propriamente dita. Então, na prática, esses 90%, a gente precisa olhar para eles como o usuário que a gente só tem uma chance de falar com eles, que é esse momento, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, a gente precisa ser o mais redondo possível para falar, para entregar o produto que ele quer, para entregar a experiência que ele quer, diminuir os atritos, né? Diminuir os atritos na jornada desse consumidor de forma única, né? A gente não vai ter duas chances, ou para ter uma segunda chance a gente vai ter que gastar mais dinheiro com esses 90% desses usuários que estão navegando ali no e-commerce. Tem uma dificuldade enorme, né, das marcas entenderem o cliente como um ativo, né? Tem uma dificuldade enorme. Nós estamos em 2026, esse é um assunto sabatinado já, né, mais de 20 anos, e ainda as empresas, né, para mim isso é um caso clássico, né? Ou seja, aquele usuário anônimo ali, ele é um ativo e que não é potencializado, na verdade ele é banalizado, né? Ou seja,
Ninguém é dono dele, né? Ninguém é dono dele, né? E, na verdade, ele pode se transformar num grande ativo, né? Ele pode se transformar num usuário relacionável, né? Então, eu acho que esse é um ponto que as empresas estão perdendo uma oportunidade enorme. Nós temos case dentro da Maivá, uma experiência enorme, tanto em ajudar as marcas a resolver essa questão, né? Como a gente enxerga, todo prospect ou cliente que a gente entra bate exatamente o número, ou seja, mais de 80% dos usuários do tráfego gerado mensalmente naquele site são usuários não identificados. É muito dinheiro na mesa, gente, é muito dinheiro na mesa, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que tem que dar atenção para isso, né? E, de novo, aquele dia a dia ali, as marcas não estão preocupadas, os profissionais não estão preocupados com isso, né? Essa é a pergunta polêmica do dia, né? Quem é responsável, quem é dono do Exatamente. usuário anônimo que está navegando no e-commerce? É CRM? É mídia? É e-commerce? A gente não tem a resposta disso no mercado de forma consolidada no mercado. Cada empresa lida de um jeito e tem muita empresa que simplesmente não lida com esses usuários, né? Não tem esforços ativos para identificar esse usuário, para entender o comportamento desse usuário, Fazer a oferta certa, né? Para que ele possa... converter esse E se está lidando, está lidando de forma custosa, né? Exato, Porque é isso, vocês vão fazer o famoso remarketing para trazer esse cara de volta, né? E vira um loop ali sem resultado efetivo, né? E às vezes faz um remarketing totalmente fora do contexto, só jogando né? o custo de aquisição lá para cima. Exatamente. Ele né? veio por um produto, mas ele navegou mostrando que ele está interessado em outra coisa e você faz o remarketing, às vezes, do mesmo produto que ele trouxe, mas ele já te mostrou que não é aquilo que ele quer, quando você poderia trabalhar ele ali dentro, né? Com um custo menor e ao longo do tempo. O que a gente fala é que hoje é possível você entender essa jornada ao longo do tempo. Né? Então eu sei que independente dele estar logado ou não, ele entrou uma semana atrás, olhou um produto, esse produto agora está com estoque baixo, eu posso falar só com ele, né? Com senso de urgência aí, que aquele produto está acabando ou que baixou de preço. Então hoje é possível fazer tudo isso desde que você tenha esse olhar, né? De trabalhar de forma mais cirúrgica. A gente fala o funil, né? Ele está um funil que só 2% converte quando é muito, né? Em mercados mais maduros a gente tem taxas de conversões muito maiores. Então a gente fala que tem muito potencial ali em cada uma das etapas do funil, da gente entender o que está acontecendo, atuar e ver quanto que aquilo traz efetivamente de receita. Né? Perfeito. Agora, na visão de vocês, quem deveria ser o dono desse usuário dentro dos e-commerce? Eu acho que é o profissional de CRM. Eu acho que o profissional de CRM, aí é uma visão pessoal, ele precisa sair ali só dessa visão que ele atua naquela base identificada, que está ali dentro da plataforma de automação. Não, o cliente é o mesmo, independente dele estar, né, logado ou não, identificado ou não. Eu sou a Daniela, que estou entrando agora de forma não logada, mas ao mesmo tempo eu já posso estar na base e ele precisa entender, ele precisa olhar essa jornada como um todo. O que a gente vê hoje é que o profissional de e-commerce, ele está com muita demanda de coisa ainda operacional, porque efetivamente precisa ter o produto, precisa remarcar, precisa entregar. Então, esse olhar do cliente, para mim, ele deveria ser feito pelo CRM de forma transversal, essa conexão. Né? Eu acho que a gente ganharia muito com isso, reduziria custos desnecessários, geraria uma melhor experiência para o cliente, independente do canal. Né? Eu estou no e-commerce, eu estou no CRM, eu estou na loja. Então, quem que consegue unir essas pontas? Para mim, seria o profissional de CRM. Assim, é a minha visão, que eu acho que ele está mais próximo, né, de conseguir fazer isso hoje do que as outras áreas. O guardião do cliente é o profissional de CRM. Independente se ele está identificado ou não. Não. Deveria ser assim. O problema é que as áreas de CRM ainda são tratadas, ou também não se colocam como, né, como uma área, ou seja... transversal, estratégica, mas hoje na né? prática não, né? Ela deveria ser. Né? Sim. Mas na prática, as áreas é mais uma área lá que fica disparando e-mail. Né? Então, assim, vamos ser muito sinceros, é o que a gente vê muito. Né? Eu não vejo, pelo menos de novo, por todos esses anos nossos é difícil você entrar numa empresa onde a área de CRM ela é a gestora do cliente da marca. É muito difícil. Ela ou é uma área muito operacional ali, demandada, né, por outras áreas, ou é difícil a gente enxergar no mercado assim, empresas que estão com essa maturidade de enxergar para esse profissional como o guardião do cliente da marca. Né? E eu acho que isso, e aí olhando
Para e-commerce especificamente, que nós estamos falando de cliente para o negócio como um todo, para e-commerce especificamente ainda piora, porque é difícil você ver áreas de CRM que suportam bem os processos de e-commerce. Né? A gente vê CRM, às vezes, para o negócio como um todo, né? Mas é difícil a gente enxergar isso, assim, né? Ou seja, então esse é um ponto que a gente vê muito na prática isso, né? E ainda por cima, tecnicamente, a gente tem um desafio grande aí das plataformas de CRM suportarem essa estratégia, né? Porque hoje a grande maioria usa como chave, né, a identificação do consumidor, então vai usar lá um e-mail. São as soluções de automação de marketing, mais especificamente. Falando de automação de marketing, ou até mesmo de CRM mesmo, né? Usam como chave a identificação do usuário e muitas cobram pelo tamanho da base. Então você tem um cenário que se torna inviável tecnicamente e financeiramente você gerir o usuário não identificado. Então, né, a gente já viu cenários de grandes corporações que contratam CDPs dos melhores fornecedores do mercado, top, né, nas tabelas de Gartner, das grandes consultorias e assim por diante, mas que não conseguem financiar, né, essa estratégia de lidar com o usuário anônimo pela forma como o mercado é estruturado. Né? Então surge aí uma dificuldade estratégica, financeira e técnica para fazer isso acontecer. É uma coisa que eu sempre, né, ou seja, eu trabalho com CRM há mais de 20 anos, né, e para mim existem dois grandes objetivos de uma área de CRM. Um é o quanto eu cresço esse ativo de clientes dentro da minha empresa, ou seja, eu tenho o máximo de clientes relacionáveis, né, dentro da minha empresa. Isso é um grande ativo que eu acho que os profissionais perdem muito isso. E o quanto eu rentabilizo esse ativo para o negócio. E eu acho que os profissionais se perdem nesse negócio todo. Ou seja, para mim esses dois são os dois grandes objetivos, né, de uma área de CRM. Ou seja, ter cada vez mais um volume maior de clientes que eu posso me relacionar e uma vez podendo relacionar, como eu vou rentabilizar ao máximo essa base, né, essa base de clientes para o meu negócio. E a gente vê assim, né, isso se perdendo, né, nesse processo. E olhando para e-commerce, isso fica ainda mais crítico ainda, né? Ou seja, eu não vejo as áreas de CRM tão focadas no processo de e-commerce, assim. Né? E eu acho que num canal que tem margens, né, tradicionalmente muito apertadas, é fundamental você entender isso, né? Você trabalhar o cliente de forma muito cirúrgica. O que a gente mais vê é um desperdício. Às vezes estou dando cupom de 10% para quem não precisava, desconto para quem não precisava, oferecendo o produto errado. Então, é muito importante a gente ter essa ótica do cliente, entender toda a fase, o ciclo de vida dele inteiro, ter ele de forma muito acionável, como você falou, Fred, porque esse é o maior ativo. E a gente fazendo uma metáfora aí, uma alusão, né, eu acho que os influenciadores já entenderam isso. O maior ativo deles é quem? É o seguidor engajado. A partir do momento que eu tenho um volume de seguidor engajado, eu tenho um negócio na mão porque eu posso vender, né, lançar 1000 produtos, 1000 serviços, etc. Então, eles já entenderam que esse é o maior ativo. E parece que o que a gente vê na realidade hoje das marcas é que isso se perde um pouco. Às vezes eu estou mais preocupado em ter aquela tecnologia ou implantar IA ou lançar um produto pelo produto, esquecendo novo canal, exatamente, esquecendo de interagir com aquele consumidor ali, entendendo o que ele precisa, para ali eu começar efetivamente, né, a lançar coisas que tenham sentido para ele e uma jornada mais significativa. Então, eu acho que a gente deixa essa provocação aí na mesa, né? Quem que é o dono da receita dentro do e-commerce? Eu acho que todos nós, né, enquanto profissionais de mercado e os profissionais de CRM, de e-commerce aí, devem estar dormindo um pouco, né, com essa provocação e levar isso para a mesa da empresa e como que a gente pode ser mais protagonista nesse papel aí, né, de ajudar a trazer efetivamente mais resultado aí para os negócios. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima. Obrigado.